Hoje, na aula de português, nós vamos fazer a página 80 e a página 81. No número 7, nós temos um texto para ler com atenção. O nome do texto é Mula Sem Cabeça. É um pequeno texto. Você sabe o que é um ser fantástico que solta fogo pelas narinas e pela boca? Ela galopa pela noite, assombrando as pessoas e dando coices. Que horror! Conta a lenda que para se defender da mula sem cabeça, basta esconder unhas e dentes, mas não tenha medo. A mula sem cabeça só existe na nossa imaginação. Eu li de forma adequada, como se o texto estivesse todo com a pontuação correta. Mas, quando a gente lê um texto o qual não está com a pontuação toda certinha, nós lemos erroneamente. A leitura ela não fica ponteada, certo? Então, você vai fazer agora, na parte de baixo, o texto, você vai reescrever o texto usando as pontuações necessárias, certo? O texto está em cima e você vai escrever embaixo, só que com os pontos corretos, porque em cima, nessa parte que eu li, não está com a pontuação certa, não está com pontuação nenhuma, certo? No número 8, leia a anedota e complete-a com os sinais de pontuação corretamente. Duas pulgas consumistas estavam conversando. Aí você vai colocar aí dentro desse quadrinho aí, desse quadrado, a pontuação correta. Durante a conversa, uma perguntou para a outra: se você ganhasse na loteria, o que faria? Depois de muito pensar, a outra respondeu: eu compraria um cachorro bem peludo para mim. Alguns sinais de pontuação determinam se as palavras que vêm depois se iniciam com letras minúsculas ou maiúsculas. Leia o trecho a seguir da história O Pequeno Polegar e complete a tabela, analisando o que aconteceu com a palavra do texto após cada sinal gráfico em negrito. Não era bem isso quando se via de perto, mas todo o resto era apenas a floresta perigosa, e eles não queriam ser devorados. Então bateram a porta a si mesmo. Uma estranha voz respondeu: vocês estão loucos? Não sabe o que tem atrás desta porta? Quem está falando? Perguntou o polegar. Eu, ora bolas. Não sabia que existiam maçanetas falantes. Disseram todos. Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa, mas se chegar ao patrão... Aí você vai ver quantas vírgulas, né? Letra maiúscula. Depois da vírgula, tem letra maiúscula? Aí você vai colocar aí se sim ou não. Letra minúscula, sim ou não. Ponto final. Depois do ponto final, tem letra maiúscula? Sim ou não? Você vai marcando. Letra minúscula, sim ou não? Vai marcar também, certo? Número 9. Complete as frases com as palavras do quadro e não se esqueça da pontuação. No zoológico eu vi. Aí você vai botar aí o que viu no zoológico. Mamãe colocou na salada de frutas o quê? E o que é que você tem que usar após cada palavra que você escrever? Na farmácia ela comprou, aí vai colocar o que se compra na farmácia e vai usar qual o sinal de pontuação que a gente usa para separar as palavras. Então, façam também aí o número 9 com bastante atenção, certo? Então, vocês têm para casa, ainda sobre o assunto pontuação, a página 80 e a página 81, tá bom? E agora nós vamos prestar bem atenção que o assunto de hoje, de geografia, ainda é sobre a região norte. Só que hoje nós vamos ler, né? Eu peço que peguem o livro de geografia, abram o livro de geografia, por favor, na página 42, certo? Que é sobre economia. Abram o livro para acompanhar a leitura. Então, nós estamos ainda estudando a região norte, só que hoje é sobre a economia da região norte, certo? Então, vamos lá. A região norte, ela, se tratando da economia, ela tem como base o extrativismo animal,
mineral e vegetal. O que é extrativismo? É extração. É a gente extrair matéria-prima, animal, vegetal e mineral. O que se refere a produtos da natureza, extração de produtos da natureza, certo? Então, no extrativismo animal, o que é que a gente vai ver lá na região norte? Precisamente a caça e a pesca, né? A caça e a pesca. E dentro desse extrativismo animal, o que é que a gente observa quando a gente vai estudar a economia da região norte? Nós observamos que há, a partir daí, desse extrativismo mineral, o desaparecimento de diversas espécies da fauna local. O que acontece? É aquilo que eu já havia dito aqui, né? Nós podemos extrair algumas coisas da natureza sem devastá-la, sem acabar, né? Sem deixar faltar. Nós podemos extrair de maneira que continue sendo reaproveitada a natureza. Então, esse extrativismo animal, muitas vezes, de forma errada, faz com que comece a desaparecer diversas espécies lá na região norte. Nós temos lá no extrativismo mineral, na região norte, muitas reservas, né, minerais do mundo são localizadas na região norte. Como vocês estão vendo aí no livro de vocês, na Serra dos Carajás, na Serra do Navio, no Amazonas. Então, há uma exploração de recursos minerais no subsolo, que é o caso do ouro, do ferro, da bauxita, da cassiterita, né? Tudo isso é no subsolo, lá na região norte. Mas lá também tem ferro, manganês, ouro, cassiterita, né? Que é tudo por lá, na região norte, na Serra do Navio, na Serra Pelada, no Porto Velho, Carajás e no Rio Trombetas, né? Que é no Pará. Todas essas extrações minerais, elas são feitas lá na região norte. Por quê? Porque é uma das regiões que se tem mais extração de minérios atualmente, certo? Quando nós vamos estudando a parte do extrativismo vegetal, nós observamos que ainda há atualmente a extração da madeira, né, que hoje é como se fosse o principal produto na parte de extrativismo vegetal. No Pará, no Amazonas e Rondônia, tem toda essa extração, essa atividade, né, esse produto extrativo. E como está dizendo lá no nosso livro, também tem a extração do látex, da castanha, né? As sementes oleaginosas. Tudo isso, estamos falando da extração, do extrativismo, no caso, vegetal. Na agricultura, vemos um número alto ainda de extração com relação à soja, ao arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, o coco, o maracujá, tudo isso voltado para a agricultura, certo? Na região norte também acontece a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura o qual as pessoas elas vivem daquilo, elas plantam para comer e uma parte para vender, né? Para se manter. E essa agricultura de subsistência, ela é feita nas margens dos rios, certo? É o que nós chamamos de várzeas, né? Nós já vimos isso aqui, essa espécie de vegetação, né? Então, o maior destaque na agricultura é o estado de Rondônia. No estado de Rondônia se destaca quando se fala de agricultura. A pecuária na floresta amazônica não é propícia, né?
As pessoas tendem a teimar, a tentar, devastam a floresta amazônica para criar gado, mas é super prejudicial à floresta. A pecuária, ela tende a fazer com que os homens, né, as pessoas que estão por trás dessa atividade, essas pessoas devastem a floresta amazônica. Então, não é algo aconselhável, né, a se fazer, devastar a Amazônia para se fazer a pecuária. Então, com relação à indústria, o setor industrial se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. É formado por indústrias de bens de consumo, que utilizam matérias-primas de extrativismo vegetal, animal e mineral. Atualmente, ainda existem os seguintes polos industriais: o polo agropecuário e o polo de biotecnologia, certo? Esses polos, eles estão presentes na região norte, que é a qual estamos falando e estudando, né? Então, é importante frisar que todas essas atividades voltadas para a economia, a mais prejudicial à floresta é a pecuária, né? Eu já havia dito aqui, porque não é um lugar propício para essa atividade. E geralmente as pessoas querem lá na floresta amazônica, não é isso? Então, vocês vão ver aí, né, que com esse tema aí da economia na região norte, nós vamos observando do que é que aquele povo, né, que vive na região norte, especialmente na área da floresta amazônica, do que é que eles vivem, né, o que é que eles valorizam, o que eles plantam, o que eles colhem, do que é que eles realmente, as atividades que eles vivem e que eles sobrevivem, né, com essas atividades. Então, vocês vão responder a atividade da página 45 e da página 46 de Geografia, certo? Façam tudo com muita atenção, sempre voltando ao assunto, pesquisando, procurando, né, as respostas no conteúdo que acabamos de ler, certo? Então, façam tudo com muita atenção e até amanhã, tá bom? Fiquem bem.